Esses foram os 22 jogadores inscritos pelo Palmeiras no Torneio Internacional de Clubes Campeões de 1951, o primeiro Mundial de Clubes. Oberdan chegou ao Palmeiras no final de 1940, aos 21 anos, ainda para os aspirantes. Porém, já no início de 1941 virou titular. Com passagens pela seleção paulista e pela seleção brasileira, foi considerado o melhor goleiro brasileiro da década de 40, e suas grandes atuações pelo Palmeiras o tornaram, para muitos, o melhor goleiro da história do clube. Já veterano em 1951, com seus 32 anos, chegou ao Mundial como titular absoluto, eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista de 1950, porém perdeu a posição após a goleada sofrida na última partida da primeira fase. Permaneceu no Palmeiras até 1954, atuando em 357 jogos e conquistou 9 títulos. O jovem Fábio Crippa chegou ao Palmeiras em junho de 1950, aos 22 anos, vindo do Nacional de São Paulo, por apenas 60 mil cruzeiros, para ser a terceira opção na meta palestrina. Após um ano de Palmeiras não havia feito sequer uma partida no time profissional. Foi inscrito na competição como terceiro goleiro, e o destino quis que ele fizesse sua estreia justamente nas semifinais do Mundial de Clubes contra o poderoso Vasco. Fez grandes partidas na reta final do campeonato e foi peça fundamental na conquista. Após essas grandes atuações ganhou moral e virou titular, porém não conseguiu se manter no posto por muito tempo. Entre indas e vindas por empréstimo, Fábio permaneceu no Palmeiras até 1956, com 81 jogos, sendo 4 deles na Copa Rio e um título. Inocêncio chegou ao Palmeiras pouco antes do início do Mundial, após grandes atuações pelo 15 de Jaú na segunda divisão paulista. O jovem goleiro de 21 anos foi contratado para ser reserva imediato e possível sucessor de Oberdan. Mesmo considerado reserva imediato da posição, Inocêncio não jogou a competição e só foi estrear no início de 1952. Fez apenas 2 jogos e deixou o Palmeiras para voltar ao mesmo 15 de Jaú. Salvador estreou no time profissional do Palmeiras em setembro de 1949, aos 20 anos, vindo da base. Ganhou espaço no time no início de 1950, porém só virou titular durante o Torneio Rio-São Paulo de 1951. Considerado por muitos o ponto mais vulnerável da defesa palmeirense, Salvador fez grande partida no duelo final contra a Juventus no Maracanã. No total, Salvador fez 129 partidas pelo Verdão, sendo 6 delas no Mundial, e conquistou 5 títulos até 1954, ano em que deixou o Palmeiras. O zagueiro central Juvenal chegou ao Palmeiras após o Torneio Rio-São Paulo de 1951, aos 25 anos, com status de titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950. Contratado junto ao Flamengo por 400 mil cruzeiros, um valor consideravelmente alto para a época, Juvenal chegou para ser titular da posição e cumpriu totalmente as expectativas, sendo um dos melhores e mais consistentes jogadores do Palmeiras na conquista do título, sendo titular em todos os 7 jogos da competição. Manteve-se na equipe até 1954, atuando em 148 partidas, com 2 gols marcados e 2 títulos conquistados. Oswaldo Palante era um dos mais antigos jogadores no elenco do Palmeiras para a Copa Rio. Estreou no time profissional do Palmeiras no final de 1944, aos 21 anos, vindo da base. Mesmo com quase 7 anos de Palmeiras, sempre foi reserva, exceção à reta final do Paulistão de 1950 e do Torneio Rio-São Paulo de 1951, quando foi titular da zaga central. Palante foi inscrito, mas não atuou no Mundial, deixou o Palmeiras em meados de 1952, totalizando 84 jogos, 1 gol marcado e 3 títulos conquistados. Sarno era o chamado jogador polivalente, que atuava em várias posições do sistema defensivo. Chegou ao Palmeiras no início da temporada de 1949, após ser um importante reserva na conquista do Campeonato Carioca pelo Botafogo.
Foi titular do Palmeiras até o início de 1951, quando perdeu a posição para Dema. Ainda assim, Sarno era muito importante para a equipe, justamente por substituir titulares em várias posições. Atuou no Palmeiras até 1954, com 152 jogos, 4 gols e 4 títulos. Valdemar Fiume chegou ao Palmeiras no final do ano de 1941, aos 19 anos, vindo de uma pequena equipe, chamada Bangu de São Paulo. No mesmo ano virou titular e assim se manteve no título paulista de 1942. Após perder a posição na meia-direita, voltou ao time titular em 1945, agora atuando na linha média. Se tornou um dos grandes jogadores da história do Palmeiras e chegou ao Mundial como um dos pilares da equipe. Se lesionou no primeiro jogo das semifinais contra o Vasco e ficou de fora do restante da competição. Permaneceu como titular do Palmeiras até sua aposentadoria em 1958, aos 36 anos, após 620 partidas, sendo 4 delas no Mundial de Clubes, com 27 gols marcados e 9 títulos conquistados. O médio-volante Túlio chegou ao Palmeiras no início de 1945, após boa passagem pelo Jabaquara. Se tornou titular no mesmo ano e foi campeão paulista em 1947. Permaneceu como titular até o início de 1950. Após perder espaço, foi emprestado ao Nacional de São Paulo. Foi inscrito na Copa Rio de 51, até de maneira surpreendente, e virou titular após lesão de Valdemar contra o Vasco. Depois de uma partida ruim contra a Juventus na fase de grupos, Túlio se recuperou e foi um dos melhores jogadores na reta final da competição. Deixou o Palmeiras em 1952, após 227 jogos, com 6 gols e 4 títulos. Mexicano, chegou ao Palmeiras no início da temporada de 1949, aos 22 anos, comprado do Atlético Mineiro por 300 mil cruzeiros, se tornando à época, a contratação mais cara da história do Palmeiras. Apesar da grande expectativa, só foi titular no ano da sua chegada, perdendo a posição no início de 1950 e atuando pouco até a sua saída em 1952. Mexicano foi inscrito, mas não atuou no Mundial. No total jogou 50 partidas, marcou um gol e conquistou 4 títulos. O centro-médio argentino Luiz Villa foi contratado pelo Palmeiras no segundo semestre de 1950, aos 29 anos, vindo do Estudiantes de La Plata da Argentina, onde atuou durante quase 10 anos. Luiz Villa se tornou peça fundamental na equipe campeã das 5 coroas, e foi titular em 6 das 7 partidas da Copa Rio, ficando de fora apenas no último confronto da primeira fase, justamente a única derrota do Palmeiras na competição. Permaneceu no clube até abril de 1953, quando já em baixa foi vendido ao Peñarol do Uruguai. No total Villa fez 127 jogos, marcou 3 gols e conquistou 4 títulos pelo Palmeiras. O médio Gércio chegou ao Palmeiras em fevereiro de 1951, aos 19 anos, após boa temporada pelo Nacional de São Paulo no Paulistão de 50. Mesmo sem jogar nenhuma partida pelo Palmeiras até então, foi inscrito na Copa Rio, porém não saiu do banco de reservas. Após a competição foi emprestado ao 15 de Jaú e retornou ao Verdão em 1952. Atuou no Palmeiras até 1958, quase sempre no time titular. Deixou o clube após 195 partidas, 3 gols marcados e um título conquistado. O jovem médio esquerdo Dema era quase um terceiro zagueiro na equipe campeã do mundo. Implacável marcador, era conhecido como Carrapato por não desgrudar dos adversários. Revelado pelo Ipiranga da Primeira Divisão de São Paulo, Dema teve seu passe comprado pelo Palmeiras, aos 22 anos, por 300 mil cruzeiros, e rapidamente virou titular da ala esquerda da defesa palmeirense. Atuou em todas as 7 partidas da Copa Rio e se manteve com destaque no Palmeiras até o início de 1958, quando deixou o Verdão rumo ao 15 de Piracicaba. No total participou de 293 jogos e conquistou 3 títulos pelo Palmeiras.
Lima foi um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Revelado na base do clube, estreou no final de 1938, aos 18 anos. Em 1940 virou titular absoluto e o grande destaque técnico da equipe durante a década de 40. O Garoto de Ouro foi o principal jogador da equipe na lendária conquista do Paulistão de 42. Fez parte da seleção paulista e disputou 10 partidas com a seleção brasileira, com 3 gols marcados. Já veterano, Lima chegou ao Mundial de Clubes após recuperar a posição de titular no final do Paulistão de 50, atuando na ponta direita. Foi importante no segundo jogo das semifinais, e deu a assistência para o gol de Rodrigues no primeiro jogo da final. Ainda em 1951 perdeu a posição de titular e deixou o Palmeiras em meados de 1954, após 152 gols, sendo o quarto maior artilheiro da história do Palmeiras, em 467 partidas, e 10 títulos conquistados. O atacante Aquiles chegou ao Palmeiras no início da temporada de 1950, aos 21 anos, vindo da segunda divisão paulista. No seu primeiro ano de Palmeiras, Aquiles ganhou destaque no fim da temporada quando marcou o gol do título do Campeonato Paulista. Virou titular absoluto da equipe e tinha grande entrosamento com Jair. Chegou ao Mundial com grande expectativa e cumpriu o esperado, marcando 2 gols nas 2 primeiras partidas da competição, porém no primeiro jogo das semifinais contra o Vasco, Aquiles teve a perna fraturada em dividida com o goleiro vascaíno Barbosa e assistiu o restante da vitoriosa campanha dentro de um hospital. Após graves lesões em sequência, se aposentou em 1954, após 72 jogos, 39 gols e 5 títulos. Ponce de Leão foi contratado há menos de um mês para o Mundial, quando o Palmeiras pagou 350 mil cruzeiros ao São Paulo pelo jovem atacante de 23 anos, mas que já era um experiente jogador. Foi titular na estreia da Copa Rio e marcou o segundo gol da vitória palmeirense, mas depois ficou 3 jogos na reserva, e só voltou ao time titular após a grave lesão de Aquiles. Após o Mundial de Clubes, Ponce não conseguiu manter o alto rendimento, alternou entre o time titular e a reserva, até o início do ano de 53, quando deixou o Palmeiras após 65 jogos e 28 gols. O grande herói do título mundial, Liminha, chegou ao Palmeiras em fevereiro de 1951, aos 21 anos. Comprado do Ipiranga de São Paulo, clube que o revelou, por 400 mil cruzeiros, valor consideravelmente alto para a época. A estreia não poderia ser melhor, 7-1 no Flamengo pelo torneio Rio-São Paulo, com 4 gols do estreante, inclusive foi Liminha o artilheiro palmeirense no campeonato. Liminha correu o risco de ficar de fora do Mundial, por conta de uma úlcera no duodeno, mas se recuperou a tempo. Foi titular absoluto a partir da segunda rodada, marcou o importante gol da vitória no primeiro jogo das semifinais contra o Vasco, e claro o gol decisivos do título contra a Juventus. Atacante de muita força, velocidade e ótima finalização, o grande ponto fraco de Liminha era o temperamento, que o afastava de diversas partidas por suspensão devido a confusões em campo. Após anos de destaque, Liminha foi afastado do time devido a uma grande crise no final do ano de 1955, e então foi vendido para a Portuguesa por 350 mil cruzeiros. No total, entre 1951 e 1955, Liminha atuou em 230 partidas e anotou 106 gols, além de 2 títulos conquistados. O jovem centroavante Richard foi o último jogador a chegar ao Palmeiras para a disputa do Mundial. Foi contratado aos 19 anos, após bom campeonato paulista da segunda divisão. Chegou sem grandes expectativas, porém após bom desempenho nos treinamentos, entrou durante a partida de estreia do Verdão no campeonato e marcou um gol. Após a derrota do Palmeiras para a Juventus da Itália, Richard virou titular e marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória na primeira partida das semifinais contra o Vasco. Depois sofreu uma lesão na segunda partida e não retornou mais para o restante da competição. Após a Copa Rio, Richard não manteve o bom desempenho, nunca se firmou como titular, e deixou a equipe em 1954 após 24 gols em 42 partidas.
O craque canhotinho foi revelado no próprio Palmeiras e subiu ao profissional em 1943, com apenas 19 anos. Mas foi a partir de 46 que virou titular absoluto e destaque da equipe. Foi um dos principais jogadores na conquista do título paulista de 47 e foi campeão sul-americano com a seleção brasileira em 49. Polivalente, atuava em várias posições no ataque e após perder a posição de titular, era o reserva imediato da ponta esquerda, meia esquerda e meia direita durante a Copa Rio. Mesmo não tendo grandes atuações durante o torneio, entrou no segundo tempo da final, e foi o grande destaque do Palmeiras na partida, criando várias oportunidades e incendiando o time para buscar o empate que deu o título ao Verdão. Após o Mundial, Canhotinho seguiu como importante reserva, porém perdeu espaço no ano de 53 e deixou a equipe após 269 jogos, 81 gols e 6 títulos. O jovem ponta-esquerda Brandãozinho se destacou no Jabaquara da Primeira Divisão Paulista, e aos 20 anos, era considerado uma promessa do futebol paulista. Então o Palmeiras o contratou por 150 mil cruzeiros em julho de 1950. Brandãozinho foi titular durante boa parte do Paulistão de 1950, porém perdeu a titularidade na reta final da competição e nunca mais a recuperou. Brandãozinho foi inscrito, mas não chegou a atuar na Copa Rio e deixou o Palmeiras no início de 1952 após 31 partidas, 11 gols marcados e 4 títulos conquistados. Um dos grandes craques da equipe, Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras por 660 mil cruzeiros junto ao Fluminense em meados de 1950, sendo a contratação mais cara da história do clube até então. Chegou com status de jogador de seleção brasileira e apesar de ter apenas 25 anos, já era um jogador experiente. Titular absoluto desde a sua chegada, Rodrigues chegou ao Mundial como um dos jogadores que poderiam fazer a diferença para o Verdão, porém não estava bem até chegar às partidas decisivas contra a Juventus, em que marcou o gol da vitória na primeira partida e o primeiro gol do empate que garantiu o título ao Palmeiras. Após a competição, Rodrigues se firmou como o grande destaque do Verdão nos anos seguintes e foi titular absoluto da seleção brasileira até a Copa do Mundo de 54. No Palmeiras disputou 239 partidas, marcou 133 gols e conquistou 5 títulos, mantendo-se no top 10 de artilheiros do Palmeiras até hoje. Deixou a equipe após a crise no final de 1955. O grande craque e capitão da equipe na conquista do mundo em 1951, Jair foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Revelado pelo Madureira, Jair foi para o Vasco após se destacar no pequeno clube carioca, onde inclusive chegou à seleção. No Vasco, Jair mostrou todo seu potencial e se tornou titular da seleção brasileira, onde atuou entre 1940 e 1956, com 41 partidas, 24 gols e o título sul-americano de 49. Em 1947, o Flamengo pagou 550 mil cruzeiros ao Vasco pelo passe de Jair, na maior transferência da história do futebol brasileiro até então. No Flamengo não conseguiu os resultados esperados, e em 49, após uma derrota de virada para o Vasco, Jair foi vendido ao Palmeiras por 230 mil cruzeiros e mais o passe do jovem meia Lero. Jair estreou em setembro de 1949, aos 28 anos, e foi o grande líder do time durante toda sua trajetória no clube. Destaque na partida decisiva do Paulistão de 1950, liderando, motivando os jogadores e dando o passe para o gol do título. No Mundial de Clubes, Jair atuou nas 7 partidas, não marcou nenhum gol, mas com 3 assistências e um incrível domínio do meio de campo, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Após a competição, Jair se manteve em alto nível, porém sofreu com uma persistente lesão nas costas, que o tirava de diversas partidas. Jair trocou o Palmeiras pelo Santos após a crise no final do ano de 1955, com 247 partidas disputadas, 74 gols marcados e 5 títulos conquistados.